Olha só, as Nações Unidas são, há quase 80 anos, um pilar da cooperação no mundo todo. Um verdadeiro símbolo de esperança que nasceu lá em Nova York. Mas e se o centro de gravidade dessa organização gigantesca estivesse, hoje, meio desalinhado com o mundo atual? Vamos mergulhar numa ideia bem ousada que propõe repensar de forma radical o futuro da ONU. Pois é, essa é a grande questão, né? O mundo mudou da água para o vinho desde que a ONU foi fundada, mas a sua sede principal continua lá, como que ancorada no passado. Nesta análise, a gente vai explorar justamente esse descompasso cada vez maior entre o endereço da ONU e a realidade do planeta hoje. Então, para a gente entender bem essa proposta de mudança, é fundamental voltar um pouquinho no tempo, lá para a origem da ONU. A escolha de Nova York como sede não foi por acaso, não. Foi um ato simbólico muito poderoso logo depois da Segunda Guerra Mundial. Pensa só, em 1945, Nova York representava o surgimento de uma nova ordem mundial. Mas hoje, tantas décadas depois, fica a pergunta: será que essa localização ainda serve ao propósito de uma organização que precisa encarar os desafios do século XXI? E aqui que a gente chega no ponto central do argumento. O eixo do mundo, digamos assim, se deslocou. E a sede de Nova York parece cada vez mais distante de onde as crises de hoje em dia estão realmente acontecendo. O contraste é gritante. Os desafios lá de meados do século XX eram completamente outros. Hoje, as questões mais urgentes da humanidade, como as crises do clima, a fome, as migrações, estão acontecendo com muito mais força no que a gente chama de Sul Global, que inclui países da África, Ásia e América Latina. Um mundo, convenhamos, bem distante de Manhattan. E aí a gente entra nos problemas práticos dessa localização. Manter a sede em Nova York custa uma fortuna. O ambiente político por lá tem suas restrições. E talvez o mais crucial, ela está geograficamente desconectada de onde a ação da ONU é mais necessária. Isso acaba reforçando um modelo de governança meio de cima para baixo, que muita gente já acha ultrapassado. Isso é que mostra perfeitamente o custo de oportunidade. Pensa bem, cada dólar gasto para manter uma estrutura caríssima numa das cidades mais caras do planeta é $1 a menos sendo investido lá na ponta, em programas humanitários, em desenvolvimento, onde a diferença é real. Bom, diante de todo esse cenário, surge uma proposta. E olha, não é só uma mudança de endereço, não. É uma verdadeira declaração de intenções sobre o futuro da cooperação mundial. A proposta vai muito além de uma simples reforma. A ideia aqui é usar a mudança do local físico como um gatilho, um catalisador para realinhar a organização inteira com as realidades do nosso tempo. Uma renovação de verdade. E aqui está ela. A proposta é ousada e direta ao ponto: mover o coração das Nações Unidas para o continente africano, mais especificamente para a capital do Quênia. Tá, mas por que Nairobi? A escolha, claro, não é aleatória. O material que a gente analisou apresenta argumentos bem sólidos, que misturam o lado prático, o estratégico e um simbolismo muito, muito poderoso. Vamos começar pelo lado prático, que envolve grana e eficiência. Financeiramente, a mudança faria todo o sentido. Nairobi é uma alternativa muito mais econômica. E detalhe, a ONU já tem um complexo enorme por lá que está prontinho para ser expandido. Isso abriria portas para uma sede super moderna, mais sustentável e bem mais eficiente. Agora, o lado estratégico. A localização é simplesmente fantástica. Nairobi funciona como um ponto de conexão global, ligando África, Ásia, Europa e Oriente Médio. Isso não só facilitaria a vida de muitas delegações, como principalmente colocaria a liderança da ONU no centro dos acontecimentos, perto dos maiores desafios globais. Isso permitiria decisões mais rápidas e informadas. Quando a gente coloca as duas cidades lado a lado, a comparação fica bem nítida. De um lado, Nova York com seus custos exorbitantes e sua distância das crises atuais. Do outro, Nairobi, com custos operacionais bem menores, acesso mais fácil e, o principal, no coração dos desafios globais de hoje. E é super importante destacar que o Quênia não seria só um lugar conveniente. O país tem um histórico muito forte de diplomacia, de mediar conflitos e já participativamente na ONU há muito tempo. Ou seja, seria um anfitrião ideal. E essa mudança não seria começar tudo do zero, de jeito nenhum. Seria, na verdade, a evolução natural de uma tendência que já está rolando. Nairobi já é um polo vital para a ONU e essa transferência da sede principal só iria consolidar de vez esse papel.
Mas além de toda essa lógica prática e estratégica, o simbolismo dessa mudança seria imenso. Levar a sede para a África seria um gesto poderoso, uma forma de reafirmar que todas as nações têm um lugar igual na mesa e que a governança do mundo precisa refletir a diversidade do nosso planeta. Então, o que tudo isso significa para o futuro? Essa proposta toda coloca uma escolha fundamental sobre a mesa. Qual vai ser a identidade e a relevância da ONU nesse século? A escolha é apresentada de uma forma bem clara. De um lado, se apegar a um modelo do passado, correndo o risco de se tornar irrelevante. Do outro, abraçar uma transformação profunda que pode dar um novo gás para a organização e para as próximas gerações. E essa citação da fonte original captura perfeitamente a essência da coisa. Não se trata só de logística, mas de estar presente onde a história está sendo escrita, onde os problemas são reais e onde a ação da ONU pode, de fato, ter o maior impacto. A conclusão, portanto, é bem declarativa e enfática. Para ser verdadeiramente uma organização das Nações Unidas, a sua presença física e o seu foco precisam espelhar a população do mundo e os desafios que ela enfrenta. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final para refletir. Independentemente de onde a sede esteja, o que é preciso para que a ONU realmente cumpra a sua promessa no mundo que é tão, mas tão diferente daquele em que ela foi criada? Com certeza, é uma discussão que está só começando.